Meninas, meninos, saudações! Vamos então a um importante tema para os vestibulares de todos os anos, este ano também, que é China. Primeiramente, um mapinha que mostra as regiões industriais chinesas, vejam, sempre concentradas em áreas litorâneas, na porção oriental da China, dividindo a China em duas metades, na porção leste-oriental da China e principalmente em áreas litorâneas. Zonas econômicas especiais, que são um aspecto muito importante do processo de avanço econômico industrial da China nos últimos anos. Vamos trabalhar isto a partir de agora, averiguando algumas das causas mais importantes que levam o gigante asiático a se comportar como segunda economia do mundo na atualidade. Vejam o crescimento econômico da China. Se nós considerarmos o período de 1951 a 2007, a China perde em crescimento econômico para Singapura. Mas Singapura mantém um ritmo de crescimento acentuado desde 1951. A China tinha apenas 4,8% de crescimento médio de 51 a 77. Agora, de 78 a 2007, sendo que nos anos 80 as reformas econômicas são implementadas na China, vejam que a China mais do que lidera com quase 10% de crescimento econômico. Quais são estas reformas? Como a economia chinesa transitou de uma economia socialista, com todos os meios de produção nas mãos do Estado, para uma economia na qual o Estado, o poder público, tem controle muito forte sobre a atividade econômica, inclusive diretamente sobre meios de produção, mas cria nichos de atuação da iniciativa privada, doméstica e estrangeira. Vamos ver como esse processo se desenrolou, quais são as características que trazem a China até essa condição econômica de potência atual. Primeiro, anos 80, liberalização controlada dos preços. Até a década de 1970, os preços eram controlados pelo poder público, pelo governo chinês, que era detentor integral de todos os meios de produção. A agropecuária concentra, em especial nos anos 1970 e início dos anos 80, a imensa maioria da população chinesa. É por aí que o governo chinês começou o processo de liberalização controlada de preços na agricultura, estabelecendo primeiro o fim das comunas populares, aquelas propriedades agrícolas gigantescas dirigidas diretamente pelo governo central de Pequim. Não. No lugar delas foi introduzido o sistema de responsabilidade com lotes familiares de menores dimensões. Junto aos lotes familiares, o governo estabelecia uma cota de produção. Esta cota seria entregue para o governo e o governo pagaria o valor para a família e ainda mais teria um preço controlado ainda desta cota, mas o excedente da cota vira uma produção que pode ser comercializada pela família desde o lote individual no mercado em preços livres. Com o passar do tempo, a cota do governo vai diminuindo mais e mais até ser eliminada, sobrando, portanto, apenas a parte que é comercializada livremente. A agricultura foi o laboratório para isso ser introduzido em outros setores a partir da década de 1980, tendendo, portanto, de uma economia totalmente estatizada, com controle pelo governo sobre a precificação, para preços que passam a ser definidos também a partir da lógica de mercado. Também liberalização controlada das importações. Até os anos 1970, o governo chinês proibia a importação de inúmeros bens e serviços. Essas restrições vão sendo eliminadas na década de 1980, mas vejam, substituídas por uma tarifação muito elevada. Então não é proibido, mas a tarifação que o governo impõe inicialmente é tão alta que é quase como se fosse uma proibição. Agora, lentamente e de acordo com o projeto de desenvolvimento chinês, esses produtos estrangeiros, esses serviços estrangeiros vão tendo as suas alíquotas de impostos diminuídas, acessando, portanto, o mercado chinês de acordo com a lógica de desenvolvimento inerente ao próprio governo chinês. Com a diminuição das tarifas de importação, é possível a China ingressar na Organização Mundial do Comércio em 2001. Tudo bem? As zonas econômicas especiais que eu mostrei para vocês no nosso primeiro mapinha. E o que são as zonas econômicas especiais?
áreas nas quais as empresas estrangeiras podem se instalar e gozando de benefícios, em especial menores custos de produção, com uma força de trabalho chinesa abundante, disciplinada e bem preparada. Então, o capital estrangeiro é beneficiado, mas as zonas econômicas especiais, como eu disse no slide anterior, se inserem no projeto econômico, no projeto de desenvolvimento chinês. E como isto? Primeiramente, proximidade de Hong Kong. Aqui nós temos Hong Kong e vejam que as primeiras zonas econômicas especiais se instalaram próximas de Hong Kong. Por quê? Hong Kong vivia um problema na década de 1970, 1980. Trata-se, em última instância, de uma cidade com uma quantidade de indústrias cada vez maior, mas com uma limitação em área para novas indústrias. E, portanto, aonde essas novas indústrias podem ser instaladas? Hong Kong abandona, então, ou melhor, tende a diminuir a condição industrial e passa a ter uma função financeira cada vez mais forte. As indústrias, então, vão ser realocadas. O direcionamento do investimento que ia para Hong Kong vai ser realocado. Realocado para onde? Para as zonas econômicas especiais. Dessa forma, nós temos a absorção do investimento externo direto nas zonas econômicas especiais próximas de Hong Kong e Hong Kong cumprindo a função de afunilamento do investimento externo para a China. O investidor estrangeiro passa pelo sistema financeiro de Hong Kong e depois segue em direção às zonas econômicas especiais chinesas. Tudo bem? Só que vejam, trata-se do capital estrangeiro que está se beneficiando das condições de produção de um país pobre e subdesenvolvido, mas trata-se do programa chinês de crescimento econômico. Então, essas empresas podem se instalar em determinadas condições de transferência de know-how e tecnologia. A China vivia, até os anos 70, uma economia socialista rigorosa, ortodoxa. Ela está abrindo a sua economia. Ela tem a tecnologia? Ela tem o conhecimento de administração inerente? Não. Isso quem tem é o Ocidente. Isso quem tem é o Japão, é Hong Kong. A empresa estrangeira pode se beneficiar dos custos de produção reduzidos na China, inclusive então essa força de trabalho abundante, tá certo? Mas desde que abra uma joint venture, uma empresa de capital misto, uma empresa entre a empresa estrangeira, uma empresa que é formada com participação da empresa estrangeira e de uma empresa doméstica chinesa. Dessa forma, a empresa doméstica chinesa absorve a tecnologia, absorve o conhecimento em administração que são inerentes ao capital japonês, né, o capital de Hong Kong, o capital do Ocidente, tá certo? Ainda mais força de trabalho em diferentes graus de qualificação. Então nós temos força de trabalho abundante, né, barata, né, de baixa qualificação. Mas o governo chinês também investiu muito fortemente nos últimos anos no sistema de ensino, havendo, portanto, uma grande quantidade de chineses que compõem uma força de trabalho de alta qualificação, atrativa, portanto, para diferentes modalidades de investimento. Sexto fator, escala de atividade econômica, tendo em vista a extensão territorial, a mobilização desta quantidade de força de trabalho e o mercado consumidor, lembrando que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e, portanto, o investidor externo pode se beneficiar então com uma escala de produção que dificilmente ele encontraria em outras regiões do mundo. Agressividade nas exportações com desvalorização do renminbi, a moeda chinesa, que vulgarmente é chamada aqui no Ocidente de yuan. Há um problema em relação a esta agressividade de exportações com a desvalorização. Nós sabemos que na década de 1980, 1990 e até a atualidade, a estrutura produtiva mundial é fragmentada. Etapas produtivas são estabelecidas em diferentes partes do mundo. Então vejam a vantagem do câmbio desvalorizado. A China desvaloriza sua moeda e torna barata as exportações. Ótimo. Só que ao desvalorizar a moeda, a China torna cara as importações. Então não compensaria. Compensa por quê? A China trabalhou com câmbio múltiplo. Então tem um câmbio de exportação e tem um câmbio de importação. O câmbio múltiplo frequentemente traduz uma ideia de subsídio para importação. Dessa forma, o custo de importação não é elevado e com o câmbio desvalorizado é barato a China efetivar as exportações, assumindo esta maior agressividade de exportações.
Vejam as exportações chinesas. Nós temos exportações de produtos agrícolas e de combustíveis que estão nessa escala de valores. Tá? Agora a gente tem as exportações de manufaturados nessa escala de valores, tá certo? Evidenciando, portanto, uma geração de riqueza cada vez maior na China, ligada à exportação de manufaturados e com um valor agregado, com um valor tecnológico cada vez mais alto. A China é hoje o país que exporta em maior valor produtos de alto ganho tecnológico no Extremo Oriente, mais do que a Coreia do Sul, mais do que o Japão. Formação de poupança para investimentos. Aqui a gente tem a formação de poupança na linhazinha mais escura, com índices mais elevados até o final do gráfico. E o que se faz com esta poupança? Investimentos infraestruturais. Sistema de transporte, abastecimento de energia, extração mineral, para dar suporte para as atividades econômicas. Investimentos sociais, com qualificação do trabalho, investimentos em educação, que eu falei para vocês há pouco, formando forças de trabalho com alta qualificação. Exploração do território. Então a China tem um território muito vasto e fronteiras de exploração econômica, principalmente nas suas áreas mais ocidentais. Daí, com esta poupança, é possível um investimento que dinamize a exploração do território nessas regiões. A exploração pode significar geração de emprego, de renda, melhor infraestrutura e, portanto, a tendência de controle político sobre essas áreas. Vejam a taxa de crescimento do salário chinês. Em 1991 foi de 5,6%. Em 2001 foi de 15%. Taxa de crescimento real do salário, crescimento acima da inflação. E isto, portanto, gera um controle político sobre essas massas de trabalhadores que estão melhor remuneradas, que estão numa condição de vida mais confortável. Vejam, o crescimento econômico do interior chinês. Algumas regiões a oeste da China, as porções ocidentais, tradicionalmente pobres, apresentaram um crescimento muito significativo entre 2000 e 2003. É o caso do Xinjiang, 37,5%. É o caso do Tibete, 57,1%. Então, exploração econômica dessas áreas com a melhor infraestrutura. Essa exploração econômica traduz emprego, renda e também infraestrutura social, viabilizando o controle político chinês sobre essas regiões. Comércio externo com o aumento do volume do comércio na Ásia. Vejam, a China fortaleceu o seu comércio regional imediato junto a grandes potências mundiais para ter uma base sólida para se lançar no comércio mundial. Então, trata-se do comércio na Ásia, com grandes parceiros como é o caso do Japão, de Taiwan, da Coreia do Sul, de Singapura, da Índia. Então são grandes economias mundiais, são grandes índices políticos mundiais com os quais a China tem um comércio muito forte. Vejam no nosso gráfico, os Estados Unidos é o país individual de maior valor de comércio com a China, mas comparem as exportações chinesas para os Estados Unidos com as exportações chinesas para a Ásia. Para a Ásia é astronomicamente maior as importações dos Estados Unidos e, portanto, a China tem superávit comercial com este país, com os Estados Unidos. Mas o comércio dentro da Ásia também é muito maior, tá certo? E ainda uma última coisa. A nossa setinha de comércio dentro da Ásia, não sei se vocês conseguem perceber, está um pouquinho maior do que a setinha de exportações para a Ásia. Então a China tem déficit comercial com outros países asiáticos, com o conjunto de países da Ásia. Isso é mais uma vantagem para a China, vantagem política e vantagem econômica. Ela tem esse déficit porque da Ásia ela pode adquirir os insumos, as máquinas, os equipamentos mais barato do que de outros países. Mas ela tem uma segunda vantagem política, econômica ou geopolítica. Os outros países asiáticos dependem da economia chinesa para formar superávit. Portanto, a China pega o superávit que ela consegue dos Estados Unidos e joga no continente asiático, fazendo com que as outras economias dependam da economia chinesa, fazendo com que a China possa absorver essas economias com um menor custo de produção. Há, entretanto, problemas.
forte demanda por combustível na China. Então a China tem déficit no que diz respeito ao fornecimento de combustível nos últimos anos, principalmente petróleo. Daí a agressividade chinesa por outros alinhamentos externos, formando parcerias com países grandes exportadores de petróleo, como é o caso de Angola no continente africano, como é o caso do Irã na Ásia, no Oriente Médio, e daí a necessidade consequente do controle das rotas comerciais. Nós encontramos hoje uma tensão muito forte entre China e alguns países do sul-sudeste da Ásia, né, da região da Oceania, com vistas ao controle do mar da China meridional. E por quê? O combustível que sai de Angola, o combustível que sai do Irã, passa por essas regiões antes de chegar à economia chinesa. Consequentemente, a China precisa ter controle dessas rotas marítimas, gerando tensões da China com esses países da região, tensões entre a China e os Estados Unidos pelo controle do mar da China meridional. Regiões econômicas, visto então os fatores de crescimento econômico da China nos últimos anos, quais são as regiões que compõem o território chinês em termos econômicos? A nossa área número 1, Manchúria. Nossa área número 2, o Xinjiang, também chamado, mas antigamente eu diria de Xinjiang. A região 3 da Mongólia Interior. A região 4 do Tibete. Região 5 das Planícies Orientais. Esquematicamente, nós poderíamos traçar uma grande linha no território chinês, esta linha, identificando que estas áreas são as áreas onde nós temos concentração urbana e industrial. A imensa maioria da população chinesa ocupa esta área oriental, frente à linhazinha vermelha, é onde nós temos a produção agroindustrial de melhor desempenho. Nas áreas ocidentais, menor ocupação, e a gente já vai ver o fator disso na sequência. Entretanto, nessas áreas ocidentais nós encontramos, especialmente na Mongólia Interior e na região do Xinjiang, combustíveis, gás e petróleo, que, como eu disse há pouco, são tão importantes para a economia chinesa, e terras raras, especialmente na Mongólia Interior. A China produz mais de 90% das terras raras mundiais, insumo fundamental, matéria-prima básica para a indústria de eletroeletrônicos de alto valor agregado. Problemas. Desigualdades regionais. Então aqui nós temos um mapa de relevo da China. Vejam que aqui nós encontramos áreas, né, de maior ocupação da China, onde nós encontramos terrenos de menor variação altimétrica, de pluviosidade mais acentuada. Estas áreas de desertos e montanhas com menor ocupação. Há, consequentemente, desigualdades econômicas. A maior parte do PIB chinês está nestas partes orientais da China. Nessas partes ocidentais, uma geração muito menor de riqueza. Vejam que isto poderia causar graves problemas políticos. As regiões pobres, dada esta desigualdade, né, se rebelando contra o governo chinês. Mas o que nós vimos há pouco sobre os investimentos chineses no Xinjiang, né, em 2000 a 2003 cresceram, né, mais de quase 40%, no Tibete mais de 50%. Né, então são regiões que ainda vivem uma desigualdade muito forte, mas são regiões que tiveram um crescimento de atividades econômicas muito grande nos últimos tempos, tendendo à estabilização política dessas regiões. Política demográfica. O velho problema, a velha questão da política de filho único. Vejamos, política de filho único de controle de natalidade. 2 filhos por casal nos anos 1970, transformado em política de filho único nos anos 1980. Mas cuidado, a política de filho único que estava vigente dos anos 80 aos anos 2010 até 2015, valia não para toda a população chinesa. População urbana, sim. Política de filho único. População rural, não. E lembre-se que muito recentemente, só em 2012, a população urbana da China superou a população rural. E ainda mais, só vale para a etnia Han, que é a etnia principal, é a mais numerosa, populosa etnia chinesa. As minorias étnicas, tibetanos, uigures, não ficavam submetidos à política de filho único. A política de filho único vai contribuir, então, para a redução do crescimento vegetativo. Mas nós não podemos dizer que é só a política de filho único.
A política de filho único não é um incentivo à natalidade, obviamente, é um fator restritivo. Mas se nós validarmos só a política de filho único, nós estamos cometendo dois erros. Primeiro, de caráter ideológico conceitual. Nós fazemos recorrentemente a crítica do chamado neomalthusianismo, de que a ideia de restrição de crescimento de vegetação para melhorar as condições de vida não funciona em uma dupla perspectiva. Primeiro, não é esta a sequência para a melhoria socioeconômica da sociedade. E segundo, não adianta tentar implementar medidas restritivas ao crescimento vegetativo, que elas não vão funcionar. Os países que hoje têm baixo crescimento vegetativo fizeram o oposto. Melhoraram as condições socioeconômicas para depois haver redução do crescimento da população. É o caso de França, Noruega, Canadá, Estados Unidos, tudo bem? Mas dentro disso que eu estou falando agora, é uma fala, quem sabe, de fundo ideológico. Será que eu não estaria impondo a realidade à minha ideologia, quando na verdade a maneira como eu penso deve ser oriunda da realidade? Não, não é um erro. Porque o governo chinês flexibilizou e veio a extinguir o controle de natalidade a partir de 2015. O governo chinês tinha expectativa de que, com a extinção do controle de natalidade, pudesse haver retomada do crescimento da população, mas não aconteceu. E por que, se não há mais a restrição? Por causa do padrão de vida, validando a crítica ao neomalthusianismo. Então, hoje a população chinesa pode ter mais filhos, mas é um casal que mora na cidade, é um casal que tem projetos de vida típicos de populações de renda média, projetos de educação, curso, crescimento econômico, profissional, que quer ter um filho, que não quer ter filhos, independentemente da política de controle de natalidade. E por isso, mesmo com a eliminação desta política, não houve crescimento da taxa de natalidade chinesa, ao contrário, ela continua em decréscimo. E isto gera problemas. Problema de envelhecimento da população, com carência na oferta de trabalho e aumento da população inativa. Então aumenta a população idosa com custos previdenciários. E este outro problema, que às vezes é mais complexo de se averiguar, carência na oferta de trabalho. Então, como um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes pode ter carência na oferta de trabalho? Bem, não é de trabalho em geral, é de trabalho, trabalho de maior qualificação. Como eu disse no meu exemplo hipotético há pouco, lá está o casal chinês, etnia Han, urbano, mora em Xangai e tem formação superior, tem renda média, etc, etc. Tá legal? Agora, este casal é que tem um filho que vai estudar em boas escolas, que vai fazer curso superior, que vai ser força de trabalho qualificada. Agora, quantos filhos esses casais têm hoje na China? Um filho, nenhum filho. 2 pessoas, população adulta, ficam velhos. E quem eles deixam no lugar? Uma criancinha. Não há, portanto, reposição da força de trabalho, tudo bem? Pode ser que na população rural a gente tenha uma taxa de natalidade mais elevada, mas essa população não necessariamente está fornecendo força de trabalho de alta qualificação. É a carência na oferta de força de trabalho de maior qualificação. Essas ideias podem ser comprovadas na pirâmide etária, nas pirâmides etárias chinesas. Aqui a pirâmide etária mais antiga, com base larga, ápice estreito, alta taxa de natalidade, elevada população jovem e poucas pessoas que sejam em idades mais avançadas. A pirâmide etária chinesa da atualidade, com base mais estreita, menor taxa de natalidade e ápice maior, mais gente chegando a idades mais avançadas. Problemas geopolíticos. Voltando ao nosso mapinha de regiões da China, nós encontramos esta área ocidental chinesa do Xinjiang, onde há populações de uigures. Os uigures são uma etnia centro-asiática que normalmente é ligada ao islamismo, são populações muçulmanas, havendo um padrão de tensão entre essas populações do ponto de vista da sua formação cultural e o governo chinês nos últimos anos. Há denúncias de infiltração de elementos terroristas, inclusive da Al-Qaeda, junto aos uigures, que geram um problema de segurança para o governo chinês. O governo chinês ter um controle mais rigoroso e, por vezes, extremo
extrapolando noções básicas de direitos humanos junto a estas populações. A outra área, a área do Tibete. Mas é um problema, porque o separatismo tibetano ele ganha validade geopolítica mundial. Há potências mundiais, há grupos políticos mundiais que usam este separatismo tibetano com vistas a tentar dilapidar a imagem chinesa. Como nós vimos no slide anterior, o crescimento econômico do Tibete de 2000 a 2003 acima de 50%, melhorando, portanto, a infraestrutura, melhorando o acesso ao ensino, melhorando o acesso à saúde, o que tende a estabilizar a região e legitimar a influência, o poder chinês sobre esta área de soberania chinesa. Taiwan. Esta ilha era de soberania chinesa, definitivamente, reconhecidamente, até a Revolução Comunista de 1949, quando o governo, derrotado em Pequim, se refugiou em Taiwan. A partir do final dos anos 1960, com o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos, o governo americano passou a reconhecer o governo comunista de Pequim como governo chinês, exigência, entretanto, do governo chinês. Ele reconhece que Taiwan é uma área de soberania chinesa, uma província rebelde, que precisa ser reanexada ao território chinês. Portanto, para um país reconhecer a China de Pequim como governo de fato, o governo de Pequim exige que este país não reconheça Taiwan como um país, demandando a sua reunificação. Agora, como reunificar uma sociedade taiwanesa que viveu as últimas décadas como uma estrutura econômica capitalista a um governo socialista, o governo chinês? A resposta é um país, dois sistemas, como foi feita a reanexação de Hong Kong a partir do final da década de 1990. Essa reanexação estava dada dentro da lógica de um país, dois sistemas. Um país se chama China, que tem soberania sobre Hong Kong, mas Hong Kong tem uma constituição própria, Hong Kong tem um nível de autonomia política que nenhuma outra cidade chinesa tem, fazendo com que haja então a lógica de um país, dois sistemas, que poderia ser bem-vinda para a reanexação de Taiwan, tendo em vista inclusive que Taiwan não tem maior reconhecimento internacional como país e tem na China o maior parceiro comercial. Só não havendo aumento dos investimentos de parte a parte, da atividade econômica e comercial de parte a parte, pelas restrições políticas entre uma sociedade e outra. Daí haver setores da sociedade taiwanesa que defendem inclusive a reunificação tal qual aconteceu em Hong Kong. Tranquilinhos? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje acerca de China, um assunto muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me encontra nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.